Olá, está começando o Jornal Panorama, o seu canal diário de notícias sobre os trabalhos na Assembleia Legislativa. O projeto da lei orçamentária para o próximo ano começou a ser debatido esta semana em duas audiências públicas realizadas em Mimoso do Sul e Guaçuí. As audiências públicas para a apresentação do projeto da lei orçamentária anual começaram nesta semana. Na quinta-feira, o planejamento financeiro do governo para o próximo ano foi apresentado para moradores da microrregião Central-Sul. O evento, coordenado pela Comissão de Finanças, foi realizado no município de Mimoso do Sul. Para a região, composta por 8 cidades, vão ser destinados 114 milhões de reais. As prioridades são as áreas de educação, desenvolvimento urbano e segurança. Durante as audiências, os participantes podem colocar seus pedidos para o orçamento do próximo ano. O projeto já foi elaborado pelo Executivo, mas ainda vai ser alterado por meio das emendas parlamentares. Os prefeitos da região aproveitaram para fazer um desabafo. Estão preocupados com as contas públicas. Hoje, o recurso que nós recebemos do governo do estado e do governo federal e a receita própria mal dá para pagar custeio e pessoal, sendo que o pessoal ele está quase que enforcando, né, os prefeitos. A gente não tem como administrar quando as leis são votadas no Congresso Nacional sem analisar qual é o impacto que isso vai trazer aos municípios. Hoje a nossa folha de pagamento está comprometida em 43% com a educação e em 23% com a saúde, ou seja, apenas duas secretarias, quase 70% da nossa folha de pessoal. Então, problemas como esses têm sido recorrentes. Então, nós pedimos o apoio da Assembleia Legislativa para intervir diretamente junto ao governador, né, que junto à bancada estadual vão estar discutindo isso no cenário nacional. O governo federal atribui responsabilidade, nós, prefeito, e não manda os recursos necessários para isso. E nós temos que inverter essa pauta, né? As pessoas moram no município, então os municípios precisam de ter, tá certo, o dinheiro na conta para poder resolver as demandas do dia a dia do cidadão da sua cidade. Do jeito que vai, eu não tenho dúvida, né? Nós vamos entrar num processo de falência irreversível. A União passa os encargos para o Estado e para as prefeituras e não manda o dinheiro. Então é fácil fazer a lei e depois não dá a contrapartida. Então acho que foi muito valiosa a colocação dos prefeitos aqui, eu me considerei assim muito contemplada e vamos trabalhar em cima disso coletivamente. Além da região Central-Sul, o Caparaó também conheceu o orçamento do próximo ano em audiência pública realizada em Guaçuí na última quarta-feira. Os 9 municípios que formam a microrregião devem receber recursos em torno de 60 milhões de reais em 2015. Para gestores públicos locais, a quantia é pequena diante das necessidades dos municípios. Hoje, o município de Guaçuí tem um orçamento de 78 milhões no ano. Então, assim, quando a gente vê um valor desse do governo do estado para a região do Caparaó, a gente fica triste, porque nós merecemos muito mais do que isso. O orçamento do estado para o próximo ano está estimado em cerca de 17 bilhões de reais. Os valores ainda vão ser apresentados em mais 4 audiências públicas pelo estado. A próxima será em Marechal Floriano, no dia 26 de novembro. Para o presidente da Comissão de Finanças, o saldo da primeira semana de trabalho é positivo. Eu acredito que aquilo que a comissão propôs aconteceu, que é mostrar para a sociedade do Espírito Santo, apresentar o orçamento que o novo governador Paulo Artung vai ter para executar. Então eu acredito que é uma reunião, a audiência está sendo muito bem aproveitada e está sendo muito bem questionada para todos os prefeitos, vereadores, a sociedade civil organizada. Então eu acredito que essas duas reuniões que nós começamos essa semana foi de suma importância para apresentar o orçamento 2015. A aprovação do projeto de lei que autoriza a venda de bebida alcoólica nos estádios foi um dos destaques dos trabalhos em plenário essa semana. Quem tem os detalhes sobre esse e os outros projetos aprovados é a repórter Larissa Lacerda.
Durante os trabalhos desta semana, o plenário aprovou 4 projetos, 1 do Poder Executivo e 3 de autoria parlamentar. Entre eles, o que autoriza e regulamenta a venda de bebidas alcoólicas nos estádios no Espírito Santo. A comercialização de bebidas deve começar 1h30 antes da partida e terminar 30 minutos após o fim do jogo. A iniciativa é da deputada Lúcia Dornelas. Existem vários estudos que comprovam, desde a proibição da bebida nos estádios, que isso não tem nenhuma relação, né, com a violência nos estádios. O que aconteceu no estado do Espírito Santo é que várias pessoas deixaram de frequentar os estádios por falta, né, de bebida nos estádios. Então, assim, o nosso objetivo principal é fazer com que as pessoas, o torcedor capixaba, vá para os estádios para que a gente possa alavancar o nosso futebol. Também foi aprovado o projeto que obriga a informação sobre o uso de agrotóxicos nos produtos alimentares comercializados no estado. A obrigatoriedade é válida para o atacado, varejo e indústria, dispensando os restaurantes e estabelecimentos similares. A matéria é de autoria do deputado Cláudio Vereza. É para que as pessoas saibam o que estão adquirindo e possam, assim, fazer uma seleção dos alimentos que estão adquirindo e, com isso, garantindo melhor qualidade de saúde para si e para a sua família. Foi aprovado ainda o projeto do deputado Luiz Durão. A matéria obriga teatros, estádios, casas de shows e estabelecimentos similares a reservarem espaço para cadeirantes em suas dependências, a exemplo do que já acontece nos cinemas do estado. Os projetos seguiram para a sanção do governador. Voltamos ao estúdio. Nas atividades das comissões, a semana foi marcada pela prestação de contas do secretário de Estado da Saúde, Tadeu Marino. A apresentação foi realizada em audiência pública da Comissão de Saúde, em cumprimento à legislação federal. O secretário fez um relato das ações realizadas pela secretaria nos últimos 8 meses de gestão da pasta. No colegiado de finanças, os deputados aprovaram 2 requerimentos ao Executivo. Um deles, do deputado Paulo Roberto, convoca o secretário de Estado da Fazenda, Maurício Duque, para participar de uma audiência pública sobre a execução orçamentária de 2014 e o cumprimento das metas fiscais estabelecidas na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O outro requerimento, de autoria do deputado Euclério Sampaio, solicita ao governo do Estado a elaboração de relatório com dados dos últimos 2 anos sobre a execução das emendas parlamentares. 3 projetos foram aprovados na reunião da Comissão de Justiça. Um deles, de autoria do Executivo, propõe a mudança do nome da Orquestra Filarmônica do Espírito Santo para a Orquestra Sinfônica. De acordo com o texto da matéria, relatada pela deputada Luzia Toledo, a alteração se refere à forma de gestão da orquestra, que passaria a ser mantida pelo poder público e não por grupos de pessoas amigas da música, como acontece atualmente. O outro projeto, que teve a constitucionalidade aprovada pela comissão, foi proposto pelo deputado Sandro Locutor e obriga hospitais e clínicas a comunicarem à polícia o atendimento de crianças e idosos com sinais de maus tratos. A medida visa combater a violência física e sexual contra pessoas em situação vulnerável. Outro destaque da semana foi a reunião na presidência da Assembleia para discutir a implantação da reserva da biosfera do Caparaó. A lei que cria a reserva é de iniciativa da mesa diretora. A Casa também criou uma frente parlamentar de apoio à implantação da unidade, que vai atingir diretamente 11 municípios do sul do estado. 2 sessões solenes também foram promovidas na Casa durante a semana. Uma delas, proposta pela Comissão de Educação, homenageou 29 professores com a medalha Paulo Freire, instituída em 2011 por iniciativa do deputado da Vitória. A honraria leva o nome do educador e filósofo brasileiro Paulo Freire, considerado o patrono da educação no Brasil. O evento foi uma forma de celebrar o Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro. O atraso na realização aconteceu devido às eleições. A outra solenidade prestou homenagem a mais de 20 empreendedores do estado e foi promovida por iniciativa da deputada Luzia Toledo, para lembrar a Semana Global do Empreendedorismo, movimento que envolveu mais de 120 países no fortalecimento da cultura empreendedora. Durante a solenidade,
O presidente da Findes, Marcos Guerra, representado pelo assessor da presidência da instituição, e o diretor-presidente do SEBRAE, José Eugênio Vieira, receberam a Comenda Loren Reno, concedida pela Assembleia a personalidades de destaque nas áreas educacional, parlamentar, industrial, empresarial e artística. O medicamento risperidona, distribuído gratuitamente a pacientes com esquizofrenia, poderá ser fornecido também para os dependentes de crack e cocaína. A medida está sendo estudada pelo Ministério da Saúde. Este é o tema do Plenário do Povo de hoje. O Ministério da Saúde estuda a possibilidade de distribuir gratuitamente o antipsicótico risperidona para auxiliar no tratamento de dependentes de crack e cocaína. Uma consulta pública está sendo realizada para avaliar a viabilidade e possíveis implicações de incluir a substância entre os medicamentos distribuídos pelo Sistema Único de Saúde. Atualmente, o remédio é fornecido de graça exclusivamente para pacientes com esquizofrenia. O Plenário do Povo de hoje veio às ruas saber o que as pessoas pensam da medida. Depende de cada pessoa também que aceitar, né? A medicação, que nem todos aceitam, mas o que aceitarem, eu acho que vai ser bem-vindo, acho que vai ser resultado sim. Eu acho que não, porque com remédio ou não, eles vão acabar continuando usando do mesmo jeito. Aí, pra mim, eu acho que não vai fazer muita diferença, não. Vai depender dos usuários quererem tomar o remédio, né? Porque eles estão preferindo mais se matar do que viver, né? Isso é uma pena, né? Porque tem muitos jovens que, muitas das vezes, eles parece que gostam de estar ali. Eles não lutam para sair. Às vezes a gente conversa, né? Que eu sei que eu tenho genro, que é usuário, né? Tem meu filho também, que não é viciado, mas também é um usuário, né? Então a gente fica sobrinho. E qual a família que não tem um metido nisso, né? Então não é vergonha a gente expor, falar, porque é difícil. Mas eu acho que vale a pena. Eu acho que todo apoio é muito válido. Ainda mais com a ajuda da família, eu acho muito importante. Isso já tinha que ter sido feito há mais tempo. O que você acha que pode ser feito também, além da distribuição de remédios, para diminuir o problema da dependência? O governo precisa criar mais casas de recuperações, entendeu? O Brasil está numa pandemia no vício, principalmente do crack. Entendeu? Então, eu acho que o governo precisa tratar isso urgentemente. Você acha que a distribuição de remédios vai resolver o problema da dependência de drogas, pelo menos aqui no estado? Não acho que vai resolver, mas é uma boa forma de ajudar as famílias. A gente sabe que essas pessoas que têm a dependência geralmente são de família mais de baixa renda, têm um acesso, assim, uma boa educação, coisa do tipo. Não tem mais o que se fazer, tudo que se tenta a gente tenta, mas infelizmente a droga está aí. Eu sou a favor de que o governo distribui o remédio para esse povo que tem esse tipo de problema, né? Porque se não partir do governo essa situação, vai ser difícil para resolver. Confira na agenda da semana as atividades programadas pela Casa para os próximos dias. Segunda-feira, 24 de novembro, 11 horas, reunião da Comissão de Segurança no plenário Dirceu Cardoso. 1h25 da tarde, audiência pública para prestação de contas do secretário de Estado da Fazenda, Maurício César Duque, no plenário Rui Barbosa. 3 horas da tarde, sessão ordinária no plenário Dirceu Cardoso. 7 da noite, sessão solene em homenagem aos 80 anos do Rotary Club no plenário Dirceu Cardoso. Terça-feira, 25 de novembro, 9 horas, reunião da Comissão de Saúde no plenário Rui Barbosa. 10 horas, reunião da Comissão de Cidadania no plenário Rui Barbosa. 10 horas, reunião da Comissão de Defesa do Consumidor no plenário Judite Leão. 12h30, reunião da Comissão de Educação no plenário Judite Leão. 1h30 da tarde, reunião da Comissão de Justiça no plenário Rui Barbosa. 3 horas da tarde, sessão ordinária no plenário Dirceu Cardoso. Quarta-feira, 26 de novembro, 9 horas da manhã, sessão ordinária no plenário Dirceu Cardoso.
quinta-feira, 27 de novembro, 7 da noite, sessão solene em homenagem ao Dia do Advogado, no plenário Dirceu Cardoso. E o Jornal Panorama termina aqui, mas você pode continuar acompanhando os trabalhos da casa pelo site e pelas redes sociais. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.